Olá, Antônio. Tudo bem contigo? Pois é, eu estou aqui preparando as minhas aulas, como sempre, não é? Olha só, nós já vimos nos outros episódios sobre a importância do gado missioneiro, fosse maior, fosse menor, para a alimentação, né? E para a preparação das roças. Aí, no caso das ovelhas, para a tecelagem. Hoje nós vamos conversar sobre a importância desses animais em outros espaços e atividades nos povos guarani jesuíticos. Que tal começarmos falando sobre o transporte de materiais, hein? Olá, Matilde! Quando nos deparamos com as ruínas das grandes construções missioneiras, é que entendemos o papel que os animais tiveram no transporte de todo aquele material, fosse pedra ou madeira. Sem eles, seria muito difícil que os humanos conseguissem transportá-los, às vezes por dezenas de quilômetros até o povoado. O padre Antônio Sepp escreveu que quando chegou às missões, encontrou o que ele chamou de péssimo costume: arrastar os troncos pelo chão com muitas juntas de bois, cansando-os em vão. Por isso passou a sugerir que as madeiras fossem colocadas sobre um eixo forte com duas rodas, para que pesassem menos e os animais fossem poupados, de modo que, em vez de 8 juntas de bois, poderiam ser usadas 4, ou em vez de 4, bastariam 2. Sepp não escreveu nada sobre o transporte de pedras, mas talvez a resposta esteja também aí. Ele também registrou que 100 carretilhas, que são carretas pequenas puxadas por bois, nada se podia fazer nos povoados, pois eram o principal meio de transporte de cargas, principalmente a produção das oficinas e das chácaras familiares, o abambaé. Para essas carretilhas não era necessário que as rodas fossem altas e grandes, mas sim grossas para que durassem mais. É evidente que para cargas maiores existiam carretas de porte maior, utilizadas inclusive no transporte de mercadorias compradas ou vendidas no mercado colonial. Os animais também eram usados para arar a terra. O padre Cardiel registrou que para arar, puxar carretas e outros serviços, os indígenas recebiam touros de 4 ou 5 anos para serem domados e usados posteriormente. Claro! Naturalmente, além do gado bovino, o cavalo e o gado muar também desempenharam um papel importante nos povoados missioneiros. Exatamente, Matilde. No interior dos povoados também eram utilizados cavalos e mulas para o transporte de materiais e de pessoas, embora os missionários recebessem ordens para que os indígenas não usassem cavalos no cotidiano, mas sim burros, conforme estabelecido pelo padre Garriga. Nas guerras, o cavalo foi uma arma importantíssima que proporcionava grandes vantagens às milícias missioneiras. Porém, devo dizer que o cavalo também teve grande importância no manejo da pecuária bovina, como veremos em outro episódio. Adianto, no entanto, que ele foi essencial no rodeio, quando o gado bovino era reunido, e também no seu transporte, inicialmente das vacarias e depois das estâncias, dos postos e dos currais missioneiros até o povoado, fosse para abate ou para o trabalho. Só para exemplificar sua expressividade, mesmo que a pecuária dos 7 povos das missões já estivesse um tanto debilitada no momento da expulsão dos jesuítas, é possível visualizar a quantidade de cavalos, burros e mulas existentes por meio do inventário feito por Xavier Brabo após aquele evento. Por exemplo,
O povoado de Santo Ângelo possuía na estância de São Bernardo 186 cavalos, 73 mulas, 186 éguas, além de alguns potros e burros. Na pequena estância de Santa Maria, entre os rios Ijuís, havia 127 cavalos e 127 mulas. São Borja, por sua vez, estava melhor abastecida, com 329 éguas de cria, 36 cavalos castrados, 42 burros procriadores, 753 éguas madrinhas e para criar cavalos, 42 potros e 707 cavalos mansos, 61 mulas mansas e 63 mulas chucras. São João, em 1768, tinha 22 cavalos de passo, mais 162 outros cavalos, 88 mulas, 53 cavalos e 20 mulas dos estancieiros. São Miguel possuía 484 cavalos mansos em Santa Lúcia e 418 em São João, 678 éguas em São Borja, 86 em Ibateí e 284 em Ibiquá. Para o transporte de cargas no povoado havia 145 cavalos e 164 mulas. Já Japeju, que não fazia parte dos 7 povos, possuía 1.338 éguas para a criação de mulas, 42 cavalos castrados, 87 burros procriadores, 49 potros, 340 mulas de um ano, 2.771 éguas para a criação de cavalos, 324 garanhões, 1.185 potros de um ano, 83 crias de burras com cavalos, 6 mulinhas, 28 burros garanhões e 258 burras para a criação de burros. Enfim, apresentamos aqui uma pequena amostra, mas os números e as descrições do inventário mostram a importância do gado equino e muar nos povoados missioneiros. Antônio, a gente podia falar um pouco sobre a importância do couro nas missões? Verdade, Matilde. O padre Cardiel traz um relato bastante completo sobre o assunto. Ele diz que, apesar da grande quantidade de bovinos nos povoados missioneiros, o couro não era um produto comercializado no espaço colonial, pois a produção mal cobria as necessidades dos moradores. Como lá não havia estopa, linho ou cânhamo, o couro era a matéria-prima para cordas usadas em amarrações, laços, cercas de plantações, para evitar a entrada de animais, complementando as cercas de pedra, valetas e barreiras de madeira. Todos os sacos de milho, legumes e erva mate para armazenagem, tanto comum quanto particular, eram feitos de couro, assim como o forro das peças de linho que chegavam de Buenos Aires. Também eram de couro as caixas, arcas e cofres para guardar roupas e alfaias, as esteiras ou tapetes usados nas casas, contra a umidade do chão e para cobrir palhas, cinzas e brasas. Os cestos e balaios, as grandes embalagens para transportar erva mate vendida em Buenos Aires e Santa Fé, chamadas de terço, e até as coberturas das carretas que protegiam as mercadorias das intempéries, além das pequenas balsas feitas de couro de boi, as pelotas, utilizadas para passar as pessoas e pequenas cargas pelos rios. Sei. E podemos falar sobre onde e como eram criados todos esses animais, hein? Matilde, por conta do tempo, esses serão os assuntos dos nossos próximos 2 episódios. Até lá! Agudivete! Obrigado! Mas sabe, estava pensando aqui, gostei muito dessa abordagem. A gente fica conhecendo muita coisa, não é, Antônio?